Desejo, até onde ele pode te levar? De Mônica de Castro, pelos Espíritos, Daniela e Leonel, editora Vida e Consciência, capítulo 9. Depois da conversa que tive com Marcelo, meu coração parecia haver se acalmado um pouco. Durante uma semana, mais ou menos, não compareci à faculdade e já não tinha mais vontade de ir. Afinal, só me matricularam naquele curso para ficar perto de meu irmão. E agora que ele não queria mais nem me ver, parecia não haver mais nenhum sentido em continuar. Por outro lado, as aulas representavam um pretexto para estar perto de Daniel e tentar falar com ele. Até então, eu não sabia que ele havia contado tudo a Ana Célia. Nem Marcelo sabia. Nosso segredo passara a ser um segredo deles, e Ana Célia, envergonhada por nós, tudo faria para continuar mantendo as aparências. Na semana seguinte, quando apareci na faculdade, cheguei cedo e fiquei esperando o resto da turma aparecer. Marcelo entrou pouco depois de mim. Sabendo de minha volta, queria estar ao meu lado, para me dar força e me apoiar. Ele não imaginava, contudo, que eu estivesse ali para ficar mais perto de Daniel, muito menos que eu fosse tentar reatar meu romance com ele. Sua opinião era que eu deveria continuar tocando a minha vida, e assim eu fiz, ou melhor, deixei parecer. Marcelo, sentado ao meu lado, puxava a conversa descontraído, falando de um novo filme que estreara no cinema. Eu fingia prestar atenção, mas a verdade é que, a todo instante, olhava para a porta, na esperança de ver meu irmão entrar. A cada aluno que chegava me sobressaltava, coração em disparada, pensando que era ele. Finalmente, um pouquinho antes da chegada do professor, Daniel entrou sorrindo, de mãos dadas com Ana Célia. Logo que me viu, o sorriso murchou, e ele abaixou a cabeça meio acanhado. Eu me levantei eufórica e corri para eles. Daniel, muito sem jeito, balbuciou um oi quase inaudível, e passou reto. E Ana Célia nem se deu o trabalho de me cumprimentar. Pensei que ele ainda estivesse chateado comigo, e já ia saindo atrás dele quando o professor entrou, e eu voltei para o meu lugar. Durante os 50 minutos seguintes, não consegui pensar em nada que não fosse Daniel. Não prestei atenção no que o professor dizia, e Marcelo pôde notar a minha angústia. Eu esperava que o sinal anunciasse o intervalo para poder falar com Daniel. Mas nada. A cada intervalo, Daniel e Ana Célia saíam abraçados da sala, e eu ficava desapontada, quase desfalecendo ao lado de Marcelo. No final das aulas, não pude mais me conter. Daniel e Ana Célia já iam saindo quando me coloquei na frente deles e interpelei. Daniel, será que eu poderia falar com você? Ele me olhou em dúvida e eu insisti. Por favor, só um instantinho. Ele me evitava cabisbaixo, não queria me encarar e respondeu acabrunhado. Sinto muito, Daniela, não temos mais nada para conversar. Como não? Sou sua irmã e preciso falar com você. Já disse que não temos mais nada para conversar. Mas, Daniel, você não pode estar falando sério. Tivemos uma briguinha, coisa normal entre irmãos. Você não pode me ignorar só por causa disso. Não, Daniela, não insista. Ana Célia, por favor, convença-o. Sinto, Daniela, respondeu Ana Célia com frieza, mas não posso ajudar. Se Daniel diz que não tem mais nada a lhe dizer, então não tem. Mas o que há com você? Indignei-me. Sempre foi minha amiga e agora me trata desse jeito? Não sou mais sua amiga. Não? Por quê? O que foi que eu lhe fiz? Não sabe? Não, não sei. Por favor, se lhe fiz alguma coisa, você também diga-me para que possamos esclarecer. Ouça aqui, Daniela. Você é muito cínica. Depois de tudo o que fez, ainda pensa que pode me cobrar alguma coisa? Mas, Ana Célia, não estou cobrando nada, quero apenas entender. Não é possível que você tenha tomado as dores de meu irmão e se voltado contra mim, logo você. Chega, Daniela, não quero mais esse assunto com você. Você é uma moça cínica, fingida e vulgar, e não tem a menor noção de moral. Se pensa que pode aliciar Daniel para sua vidinha de pecados, está muito enganada. Seu irmão agora mudou, arrependeu-se de toda aquela infame sujeira, foi à igreja e se confessou, e não quer mais nada com você. E se você tiver um pingo de vergonha na cara, o que não creio, por favor, nunca mais volte a falar conosco. Agora, com licença, não temos mais o que fazer aqui. Saiu arrastando Daniel pela mão. Ele se foi, sem nem olhar para mim, e comecei a chorar. Estava confusa, magoada e com raiva. Daniel contara-lhe tudo, e ela me tratara como se eu fosse uma aberração, uma criminosa. Se tivesse uma arma ali, naquele momento teria matado aquela snob. Já ia saindo atrás deles quando senti a mão forte de Marcelo, segurando meu braço. Não, disse ele, cheio de autoridade. Solte-me, Marcelo, preciso ensinar uma lição àquela metida. Pare com isso, menina, você não tem que ensinar nada a ninguém, você é quem tem muito a aprender. Não me venha com lições de moral, não estou a fim de sermão hoje. Daniela, não tenho a menor intenção de passar-lhe um sermão, nem sou a pessoa mais indicada para isso, mas não vou deixar que você saia e se machuque ainda mais, muito menos que faça uma besteira qualquer. Ah, Marcelo...
Desabei. Não sei mais o que fazer, não posso viver sem Daniel. Por favor, ajude-me, traga-o de volta para mim. Sinto, Daniela, mas não posso. E mesmo que pudesse, não o faria. Este relacionamento de vocês é extremamente pernicioso e prejudicial para ambos. Agora venha, vou levá-la para casa. Saí acompanhando Marcelo sem protestar. No fundo, sabia que ele estava certo, mas eu não queria aceitar. Não podia ficar sem Daniel, e aquela separação era como se eu tivesse perdido metade da minha vida. A vida não tinha mais sentido, e eu precisava ter Daniel de volta. Quando chegamos ao apartamento, convidei Marcelo para entrar e ele aceitou. Mas não posso demorar, disse. Pego no trabalho daqui a 1 hora e ainda nem almocei. Não seja por isso, ele prepara um almoço especial. Bom, se é assim... Fomos para a cozinha e eu lhe preparei a minha especialidade, espaguete com molho de tomate. Enquanto ele comia, eu ia falando. Sabe, Marcelo, tenho sentido saudade de nosso namoro. É? Fez ele meio incrédulo. Não é o que parece. As aparências enganam e você não sente falta de mim? Ele me olhou com ternura. Eu sabia que ele me amava e seus olhos me diziam isso. Soltou o garfo e acariciou a minha mão. E logo o abracei e comecei a beijá-lo. Em segundos, o estava despindo e dizendo ao seu ouvido. Você gosta de mim, não é? Ele assentiu. Então por que não me ajuda? Sabe que posso lhe dar o que quiser, qualquer coisa. E ele tentou se soltar de mim. Mas eu insisti e ele balbuciou. Por favor, Daniela, tenho que ir, já está na hora. Não, fique mais um pouco, ainda não terminamos. Pare com isso, eu preciso de ir trabalhar. Não me deseja mais? Já se esqueceu de como nos amávamos? Ele já não tinha mais forças para resistir e começou a ceder aos meus apelos. Então, não é bom? Dentro de instantes já estávamos despidos nos braços um do outro e nos amamos intensamente. Marcelo me amava e cada gesto seu demonstrava quanto era verdadeiro aquele amor. Eu, porém, pouco ou nada interessado em seus sentimentos, via nele um possível aliado na conquista de Daniel. Eram amigos, ele conhecia o nosso drama e bem poderia convencê-lo a voltar para mim. Ainda o acariciando, sugeri. Por que não me ajuda, Marcelo? Se me ajudar com Daniel, poderemos ser muito felizes, os 3. Não gostaria de transar a 3? Ele afastou minha mão e respondeu horrorizado. Ficou louca, é? O que pensa que eu sou, algum tipo de degenerado? Por favor, não se ofenda, eu apenas pensei que me amasse. Eu a amo, mas isso não significa que esteja disposto a abandonar meus valores e princípios para me enfiar de cabeça em uma relação promíscua e doentia. Quem falou em promiscuidade? Pensei que você fosse mais liberal. Daniela, você está confundindo as coisas. Sou liberal, sim. Tanto que me casaria com você mesmo conhecendo seu passado. Mas sexo a 3, me desculpe, é promiscuidade, sim. Ainda mais com o irmão da mulher que amo. Mas que preconceito bobo. Pode chamar como quiser. Contudo, por mais que a ame, tenho minha dignidade e não poderia descer tão baixo só para satisfazer os seus desejos. Meu amor por você não vai ao ponto de me humilhar e rebaixar. Se assim eu fizesse, na verdade, não poderia dizer que a amo. Estaria compactuando com esta vida desregrada que você insiste em seguir. Nem sequer poderia me olhar no espelho, pois teria perdido o respeito por mim mesmo. E isso, Daniela, não vou fazer. Amo-a, sim, e muito. Só Deus sabe o quanto. Mas não tente me usar. Porque o que sinto por você é amor, não uma obsessão doentia. Quero ajudá-la, mas não vou me violentar nem me anular. Acima de você, Daniela, preciso pensar em mim, em meu orgulho, em minha dignidade. Saia daqui, gritei furiosa. Vá embora. Não serve para mim. Eu não quero mais saber de você. Marcelo se levantou em silêncio e começou a se vestir. Eu podia ler em seus olhos toda a mágoa que lhe ia no coração. Eu fora cruel com ele e tentar usar o seu amor para alcançar meus objetivos, pisando em seus sentimentos, como se faz com as formigas. Ele apanhou suas coisas e saiu, sem dizer palavra, e comecei a chorar. Estava humilhada, em desespero. Por mais que soubesse que o que estava fazendo era loucura, não conseguia evitar. Meu amor por Daniel era tão forte que eu seria capaz de qualquer coisa só para tê-lo ao meu lado. Usaria o que estivesse ao meu alcance, desde que isso me desse alguma esperança de reconquistar o amor de meu irmão. Seria capaz de mentir, destruir, pisar e até de matar. No fundo, porém, eu lamentava por Marcelo. Ele era um cara legal e não merecia aquilo. Além disso, era meu único amigo. De repente, dei-me conta de que não possuía mais ninguém no mundo. Nem parentes, nem amigos, nem nada. Deixaram algumas tias lá no interior. Mas elas só se interessavam pelo meu dinheiro, e a amizade que me ofereciam era interesseira e coberta de bajulações. Amigos já não os tinha. Os poucos que fizeram também não me queriam mais ver. Só me restava Marcelo, e eu acabara de enxotá-lo dali, como se fosse um cachorro vira-lata.
O amor de Marcelo, contudo, era verdadeiro e desinteressado. Ele não pôde me abandonar. Ao contrário, no dia seguinte, ao me ver na faculdade, sentou-se ao meu lado e segurou a minha mão, falando com tanta compreensão que meus olhos se encheram de lágrimas. Daniela, eu a amo demais, mas me amo muito também. Não quero que você sofra, mas também não quero sofrer. Quero ajudá-la, mas não pretendo me afundar. Por isso, de hoje em diante, chega de sexo entre nós. Não vou mais permitir que você me use, mas também não posso abandoná-la. Por isso, quero ser seu amigo e só. Apertei a sua mão e agradeci com um sorriso. Estava feliz, ao menos sabia que podia contar com um amigo, o que só agora eu começava a valorizar.